Hoje nós vamos conversar sobre os capítulos de 2 a 5 de O Livro dos Médiuns. Alguém mais atento pode estranhar assim. Puxa, mas semana passada nós vimos o Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8. Que ordem danada é essa, hein? Nós já explicamos que o nosso curso ele é baseado em O Livro dos Médiuns, mas ele não segue a sequência e nem tem todo o conteúdo do Livro dos Médiuns, porque nós precisamos fazer uma adaptação para esse tempo suficiente que nós entendemos para o exercício da mediunidade, e também colocamos alguns temas, alguns assuntos que nós reputamos necessários ao exercício da mediunidade. Então, por isso, essa ordem meio atravessada, hein, fora de O Livro dos Médiuns. Então, hoje nós vamos ver os capítulos de 2 a 5. São 4 capítulos que nós estamos juntando numa síntese bastante espremida, hein. Bom, o capítulo número 2 trata das manifestações físicas. O capítulo número 3 trata das manifestações inteligentes. Capítulo número 4 trata da teoria das manifestações físicas. E o capítulo 5 trata das manifestações espontâneas. Para a gente entender um pouco sobre isso, por que nós invertemos a ordem lá do Laboratório do Mundo Invisível? E o anterior também era a manifestação dos espíritos, né? Porque lá no laboratório nós vimos sobre o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, ele é necessário para as manifestações físicas, as manifestações intelectuais também. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, é preciso que a gente volte no tempo. A gente volte lá antes de tudo começar com Allan Kardec. Por quê? Porque a doutrina espírita, como fenômenos, iniciou bem antes de Allan Kardec, por volta de 1848, dali para frente. Né? Por quê? Porque lá começaram a surgir alguns fenômenos estranhos. E o marco decisivo desses fenômenos aconteceu em Hydesville. Era uma vilazinha do estado de Nova York, dos Estados Unidos. E ali, certo dia, na casa de uma família sobrenome Fox, começaram a ter batidas. Quem estudou a história do Espiritismo deve saber sobre isso. E, aliás, todos nós devemos entender tudo isso aí, porque, afinal de contas, nós somos espíritas e é preciso a gente entender como é que foi surgindo a doutrina espírita, o trabalho de Allan Kardec, para que nós possamos valorizar tudo isso de conhecimento, de prática, que nós temos à nossa disposição ao exercício da mediunidade. Então, nós temos que ser sempre gratos aos nossos ascendentes, né? A todos aqueles companheiros, trabalhadores, que se esforçaram, que se sacrificaram para poder oferecer para nós um manancial, né? Um conjunto de informações que facilitam a nossa vida, não só como espíritas, mas também como médiuns, que é o caso do nosso estudo. Então, nessa cidadezinha, vou lá repetir para vocês irem memorizando. Hydesville,
estado de Nova York, Estados Unidos, família Fox. Lá começaram a acontecer batidas na casa, sem uma causa aparente. Aquilo começou a atormentar a família, porque não tinham sossego, não dormiam. E aí, certo dia, uma das filhas, tinha duas meninas, crianças lá, 9, 12 anos, Caterine e Margarete. Catarina e Margarete. Cat. E ela teve a ideia de fazer uma pergunta. Quem é que está batendo aí? Aí, se for alguém, uma batida. E aí houve a resposta numa batida. Então, as crianças e a mãe começaram a fazer um código. Uma batida, uma letra A, duas batidas a letra B, e estabelecer um diálogo com a entidade que estava causando aquilo, o ser que estava causando aquilo, que ninguém sabia o que era. Mas por esse código, ficou-se sabendo que quem estava provocando aqueles barulhos era quem? O espírito, né, de alguém, de um homem, que era um caixeiro viajante, que havia passado por ali anteriormente, quando morava uma outra família na casa, e o dono, o pai da família ali, dono da casa, matou o caixeiro viajante, ficou com as coisas dele. E havia enterrado o corpo dele ali na casa. Então ele estava meio preso naquelas lembranças, estava meio preso naquele ambiente e queria que o corpo dele fosse localizado. E então a família começou a conversar sobre aquilo, a contar para as pessoas. Os vizinhos apareceram ali para ouvir as batidas também, e aquilo começou a se espalhar. Percebeu-se, né, identificou-se as meninas, a Catarina e a Margarete, como médiums. Nós vamos ver, como já aprendemos em outras oportunidades, que todo fenômeno mediúnico precisa de um médium, dos fluidos de um médium. Então, posteriormente, descobriu-se que as duas eram médiums. Inclusive, elas viajavam, passaram a viajar depois, fazendo palestras, provocando os fenômenos. E outros médiums surgiram nos Estados Unidos. E lá surgiu um movimento chamado Novo Espiritualismo, que seria assemelhado àquilo que passou a acontecer também nos Estados Unidos, porque eles começaram a fazer os fenômenos chamados das mesas girantes. Nos Estados Unidos, tinha médios que escreveram livros, médios que faziam palestras incorporados. Parecia ser assim o que um substituto para o espiritismo, caso não desse certo lá. Mas graças a Deus, Allan Kardec cumpriu muito bem a sua missão aqui na Terra. Então, esses fenômenos começaram a se propagar. O Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, né, aquele detetive inglês, ele disse assim, que houve uma invasão organizada dos céus. Porque foi isso mesmo que aconteceu. Os espíritos vieram à Terra, se manifestaram na Terra, deram ciência à humanidade da sua existência, quer dizer, dos espíritos desencarnados, do mundo espiritual. E por que aconteceu isso? Por que aconteceu essa invasão organizada? Porque havia chegado o momento da vinda do Consolador prometido por Jesus. Tudo está muito bem encadeado. E aí o que aconteceu? Aconteceu que lá
na Europa, no nosso caso, em Paris, começaram a se realizar as brincadeiras de salão, os fenômenos das mesas girantes. As mesas andavam para lá e para cá, as pessoas colocavam a mão em cima. Era hoje como aquela brincadeira do copo, que muitos adolescentes andaram fazendo por aí, e alguns adultos. E aí um amigo disse para Allan Kardec, que não era o Allan Kardec, como era mesmo o nome dele. Houve-se muita divergência sobre o nome de Allan Kardec, mas hoje está bem definido. Vou repetir para vocês. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome de Allan Kardec. É o nome que está agora aceito aí como o nome oficial de Allan Kardec. E aí um amigo dele disse, professor, o senhor precisa ver aí o que está acontecendo. Eles fazem reuniões e mesas se movem, mesas se levantam no ar. E aí o professor Hippolyte, que era um homem de ciência, de muito bom senso, ele falou assim, até aí tudo bem, não tem problema, porque nós sabemos do magnetismo. E o professor Rivail, ele era um estudioso do magnetismo, do mesmer, né, mesmerismo. E ele falou, até aí tudo bem, não tem problema. Esse mesmo amigo voltou para ele e disse, professor, as mesas, elas não só se movimentam, mas elas também respondem perguntas. E aí ele falou assim, agora é coisa diferente, né? Só vou acreditar nisso depois que me provarem que mesa tem cérebro, tem sistema nervoso. E esse amigo dele, ele era muito brincalhão, muito extrovertido, né? Muito meio fanfarrão, assim, e o professor não acreditou muito nele, não deu muita atenção ao fato. E aí, certo dia, um outro amigo dele, de um espírito mais sério, mais comprometido, também falou e o convidou a ir a uma reunião. E nessa reunião, Rivail viu o fenômeno. E ele, então, percebeu que por trás daquilo poderia haver uma coisa muito mais séria. Ao contrário do que acontecia até então, que as pessoas brincavam com as mesas, faziam perguntas fúteis. Quem eu vou casar? Onde é que está minha chave? Essas coisas assim. Então, o professor, que era sério e não perdia tempo com futilidades, ele começou a fazer perguntas. E as primeiras perguntas foram no sentido: quem é que está respondendo essas perguntas? Parece lógico, né? Se uma mesa está respondendo e mesa não tem cérebro, alguém está fazendo isso, alguém está respondendo. E a resposta foi: somos nós, os espíritos. E Kardec, que foi sempre um questionador pertinaz, disse: quem são os espíritos? Porque havia ideia de que espíritos eram criados por Deus, espíritos eram seres à parte dos homens. E então, a resposta: somos nós, os espíritos, as almas daqueles que já morreram. Imagine só. Allan Kardec, então, pensou consigo mesmo: aqui tem a chave dos grandes questionamentos da humanidade, as grandes respostas que nós buscamos. O que é que acontece de fato conosco depois da morte, né? E aí ele começou a fazer perguntas para entender para onde vão os mortos, como vivem os mortos, qual a sensação da alma quando morre. A alma volta para cá, a alma pode se comunicar com a gente. Então,
todas essas respostas acabaram sendo reunidas e Allan Kardec, em 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos, 501 questões, e aí nós temos o início da doutrina espírita, o espiritismo formal. Graças a Allan Kardec, então, é que hoje nós estamos aqui conversando sobre esses assuntos. Nós estamos tendo a oportunidade de servir ao próximo, não só pela palavra, mas também pela mediunidade. E então, hoje, nós vamos conversar sobre as manifestações físicas e intelectuais. Allan Kardec, posteriormente, em 1861, vai publicar o Livro dos Médiuns, que ele chamou de Guia, subtítulo, Guia dos Médiuns. Imaginemos o seguinte: se você, médium, tivesse nascido em 1800, você seria considerado um bruxo, uma bruxa, uma feiticeira, correria o risco de ser excomungada pela igreja. Em outros tempos, teria ido para a fogueira, como aconteceu. Então, bendito Allan Kardec, os espíritos que nos ofereceram isso. Hoje nós temos a possibilidade de exercer a mediunidade com conhecimento, com segurança, para podermos crescer em espírito, aproveitando as oportunidades através do trabalho, através do serviço ao nosso próximo. Então vamos ver alguns itens que nós selecionamos aqui para entendermos as manifestações físicas, principalmente. Esses capítulos são muito interessantes para a gente entender como é que os espíritos conseguem provocar os fenômenos de efeitos físicos. Como é que eles conseguiam mexer uma mesa? Como é que eles conseguiam bater uma porta, uma pedra que cai, um instrumento que se movimenta? Como é que eles realizam isso? E Kardec quis saber como é que isso acontecia. E nesses capítulos aqui nós vamos encontrar a resposta de São Luís a respeito. Então, as manifestações físicas são aquelas que produzem efeitos sensíveis, ruídos, movimentação e deslocação de objetos. Tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que a gente consegue ver. Como é que acontece isso? Então, os espíritos, eles combinam o fluido vital de um médium com porção do fluido universal. E então produzem o fenômeno. Bom, em verdade acontece aqui o seguinte: o espírito se utiliza do seu perispírito, né? Todo fenômeno mediúnico precisa da participação do perispírito, do espírito e do médium também. E nessa reunião dos fluidos do espírito, os fluidos do médium, são os fluidos vitais. Kardec também chama de fluido animalizado. Ele é combinado, eles são combinados com uma parcela do fluido cósmico universal. Onde fica o fluido cósmico universal? Você já sabe, né? Qualquer lugar. O fluido permeia o universo. Aqui onde nós nos encontramos, tem o fluido cósmico universal, que é o elemento básico de tudo que existe no universo. Desde as matérias, vamos chamar de matérias mais sutis, ou dos fluidos do mundo espiritual, até a matéria bruta, grosseira, que é essa nossa que usamos aqui. Bom, vamos ver aqui. Então, na movimentação de objetos,
esses adquirem como que uma vida artificial. Então, são impulsionados pelo fluido irradiado pelo próprio espírito, por sua vontade. Vamos entender isso. Quando vocês forem ler o capítulo, vocês vão verificar que Kardec usa essas expressões aí. O objeto fica com uma vida factícia, uma vida animalizada, como se fosse um animal. E aí, não é bem assim. Vamos entender o que Kardec ou os espíritos quiseram dizer com isso. O que é vida para nós? Vida é movimento. Então, o objeto, ele vai estar impregnado dos fluidos vitais do médium. Mas ele não vai ser um objeto que vai ter movimento voluntário. O objeto não tem alma, não tem pensamento, não tem vontade, ele não se movimenta intelectualmente, inteligentemente por si mesmo. Imaginemos uma bexiga cheia de ar, de gás. Você solta a bexiga e a bexiga voa. Ela está voando por um fenômeno natural da natureza, né? Dos elementos químicos que estão ali aprisionados dentro da bexiga. Mas não é a bexiga que está querendo, o balão que está querendo sozinho voar. Ele não tem um pensamento. Parece óbvio isso, né? Mas só para explicar o sentido da vida factícia, a vida artificial que está ali contida em O Livro dos Médiuns. Acontece que, ao impregnar o objeto com o fluido vital do médium e manipular o fluido cósmico universal, o espírito vai conseguir, neutralizando a gravidade. Vamos voltar ao balão a bexiga. A bexiga está sujeita à gravidade. Mas por que ela sobe ao invés de cair? Porque ali tem um gás mais leve, que neutraliza a força da gravidade. E a bexiga, o balão sobe. Então, o fluido cósmico universal modificado ali vai servir para dar ao objeto certas qualidades de leveza para o objeto, de tal maneira que o espírito está ali, por sua vontade, age sobre o objeto, dando a ele um certo movimento, o movimento que ele deseja. Vontade de que jeito? Como é que o espírito vai agir sobre as coisas? Nós já vimos anteriormente, pelo pensamento. Pensamento é fluido, é matéria ainda, é coisa. Então, a onda do pensamento, que se propaga no fluido cósmico universal, vai alcançar o objeto e vai dar a ele o movimento que o espírito deseja. Hoje é muito fácil de nós fazermos uma comparação quando nós temos os controles remotos dos aparelhos. O carrinho que você controla com o aparelho, o drone que voa, controlado por um aparelho. Como é que esse aparelho consegue controlar o drone ou o carrinho? Nós temos físicos aqui. Controla por uma onda eletromagnética, uma onda de rádio ali, e o objeto vai obedecer o comando para lá, para cá. Com esses objetos movimentados pelo espírito, é a mesma coisa. O São Luís, aqui nos capítulos, vai dizer o seguinte: olha, nós não conseguimos expressar em palavras todos os fenômenos do mundo espiritual.
tudo que os espíritos conseguem fazer. Então, é mais ou menos assim que acontece esses fenômenos. Então, o espírito quer movimentar uma mesa. Aquela mesa está impregnada de fluidos vitais, de fluido cósmico universal modificado, e o espírito comanda para lá e para cá. Uma pedra que cai, uma porta que se movimenta, tudo a mesma coisa. O fenômeno é o mesmo. Lá na teoria das manifestações, os espíritos vão dizer que quem costuma realizar esses fenômenos são espíritos mais inferiores, dada a natureza do fenômeno, que é mais grosseiro, que são fluidos mais próximos da matéria. Então, os espíritos inferiores são mais dados a fazer isso. Não é que o espírito superior não possa fazer. Ele pode. Quanto mais evoluído for o espírito, mais poder de ação sobre a matéria ele tem. Basta nós pensarmos nos espíritos puros que atuam sobre os planetas, sobre os sóis, sobre os sistemas solares. Isso não acontece à toa, acontece pelo pensamento dos espíritos. Então, os espíritos superiores também podem, mas usualmente são os espíritos inferiores que fazem as manifestações, e quando necessário, o espírito superior se vale do espírito inferior para realizar o fenômeno. Nós sabemos, com o Livro dos Espíritos, que o espírito moralmente elevado exerce uma ação irresistível ao inferior. De tal maneira que quando o superior diz assim, olha, pega essa pedra e joga lá na casa, ou bate aqui nessa parede, produz um barulho nessa parede, o espírito vai lá, obedece e faz isso. Muitos espíritos inferiores, eles realizam o fenômeno sem saber. Aqui o São Luís vai explicar, por exemplo, o caso de um espírito que poderia estar tocando piano. É possível, né? É possível um espírito tocar um piano. Mas o espírito inferior, ele pode tocar o piano sem saber direito como é que faz esse fenômeno. Ou como movimentar uma pedra. Ele faz, ele descobriu como faz, ele aprendeu como faz. Mas ele não sabe explicar corretamente como é que o fenômeno acontece. Como nós, por exemplo, que utilizamos o notebook, o computador, mas se me perguntarem como é que funciona isso direitinho, eu não sei dizer. Como é que eu bato uma tecla aqui e a letrinha aparece na tela? Eu não sei explicar como isso acontece, mas sei usar o notebook, sei usar o celular. Ou seja, eu não tenho a inteligência do instrumento que eu utilizo. Então, o espírito pode fazer isso sem ter o conhecimento de como acontece, mas é pela sua vontade, atuando sobre os fluidos, que as coisas vão acontecer. Essas manifestações físicas, elas podem ser provocadas. Ou seja, eu sei que sou médium, ou conheço um médium, e nós vamos fazer uma reunião para provocar o fenômeno, como acontecia com as mesas girantes. Então, se sabia que alguém que estava no meio tinha uma capacidade. Quando a pessoa estava, o fenômeno acontecia. Quando ela não estava, não acontecia. Era a ação da presença daquele espírito. Nesse caso, olha lá, há a participação direta do médium. O médium está presente, oferece seus fluidos. Os fenômenos, para nós contribuirmos para a produção, aí aqui é bom nós lembrarmos o seguinte, que todo fenômeno mediúnico,
só acontece por vontade do espírito, não pela nossa vontade. Ou seja, eu posso ficar aqui, mexe mesa, mexe mesa, mexe pedra. Se não tiver um espírito querendo realizar o fenômeno, não acontece. Então, não é o médium que realiza. O médium apenas doa os seus fluidos. Quem provoca o fenômeno, movimentação, conjugação dos fluidos, é sempre o espírito. Então, os médios charlatões, por exemplo, eles ficam lá tentando, mas, de fato, o fenômeno não acontece. Então, quando nós vamos querer realizar o que seria uma sessão mediúnica para provocar certos fenômenos, nós precisamos de silêncio, recolhimento e paciência, porque é o espírito que vai realizar isso aí. Os fenômenos mais comuns no começo do século passado eram os fenômenos de materialização. Acontecia muito. E aí são fenômenos específicos que precisam de todo esse procedimento aí. Recolhimento, silêncio absoluto e paciência. E aí nós temos as manifestações físicas espontâneas, que são aqueles fenômenos que acontecem sem a presença no local do médium, ou sem que se saiba que ali existe um médium de efeitos físicos. Então, esse fenômeno independe de nós nos reunirmos para isso, depende da nossa vontade. Ruídos e pancadas, lançamento de objetos, movimento de portas e janelas. É bom nós alertarmos que antes de nós dizermos que se trata de um fenômeno espiritual, como às vezes acontece ao nosso redor, bateu a porta, pode ser uma causa física, um vento, por exemplo. E depois acho que foi há uns 2 anos mais ou menos, eu estava exatamente aqui neste local, sentado nesta mesma cadeira, e de repente a cadeira começou a balançar. Um leve tremor. E eu estranhei aquilo, né? Porque eu estava bem acomodado na cadeira e a cadeira tremeu. Eu estranhei aquilo e, de repente, a cadeira tremeu de novo. E aí, cabeça de espírita, né? O que será que está acontecendo? Será que é algum espírito que fez isso? Eu acho que todo marilhense deve ter ficado sabendo que nós sentimos aqui em Marília o tremor de um terremoto que aconteceu num país vizinho. Inclusive, o prédio lá da avenida balançou, o pessoal desceu para a rua. Mas eu senti um leve tremor, né? Sem causa aparente. Então, se eu fosse um espírita fanático, né? Um espírita experimentador, interessado só nos fenômenos, espírita, como diz Allan Kardec, espírita exaltado, eu ia dizer, foram os espíritos que estão querendo mexer aqui na minha cadeira, me dar algum aviso, como aconteceu com Allan Kardec. Não sei se vocês estão lembrados. Allan Kardec estava escrevendo um texto e começou a escutar pancada na parede. Supostamente na parede, né? E ele estranhou aquilo, aí voltava a escrever, batida de novo. Voltava a escrever, batida de novo. Aí ele resolveu parar, foi embora. E no outro dia participou de uma reunião e ele questionou se era algum espírito que estava batendo. Ele falou, sim, foi eu mesmo. E eu não estava contente com aquilo que você estava escrevendo. Vai lá na linha número tal e você vai ver um erro. Kardec foi lá, conferiu e achou o erro. Então a gente fica imaginando muitas vezes que certos barulhos que acontecem são espirituais. Mas antes de nós imaginarmos isso, vamos excluir todas as possibilidades da física, né? Um objeto que está mal colocado e cai no chão não significa que foi espírito. Isso é bom para nós evitarmos o fanatismo, que é muito comum.
Allan Kardec vai dizer que, por ignorância, os homens as consideram sobrenaturais ou fantasmagóricas. É mesmo. Hollywood contribuiu bastante para que a gente tenha essa imaginação. Então, você vai assistir um filme de Poltergeist, que acontece lá. Antes de tudo começar a acontecer, tem uma luz, uma penumbra, tem uma musiquinha, tan, 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 né? E a câmera vai aproximando, e os objetos começam a se movimentar, a porta que se abre, rangendo. Isso é cinema. Se o fenômeno acontecer na sua casa, vai ser como que um objeto caindo. Uma porta que bateu por causa do vento. Você não vai ver o espírito, a não ser que seja um médium bem clarividente ali. Mas, em geral, vai bater a porta, vai cair um objeto, e você vai achar que foi por acaso. Eu sei que o Alexandre tem uma história a respeito disso, depois eu vou pedir para ele contar a experiência que ele teve. Então, a participação aqui do médium é involuntária, né? O espírito se apropria dos fluidos do médium sem que ele saiba que está acontecendo isso aí. As manifestações inteligentes são manifestações físicas de efeitos inteligentes. Tá? Então, a mesa bate, é um efeito físico. A mesa bate para responder perguntas, é um efeito inteligente. Então, todo fenômeno que tem o resultado, o efeito inteligente, é uma manifestação inteligente. Dá facilmente para a gente entender isso, né? Allan Kardec vai explicar, né, o início dos fenômenos das manifestações inteligentes, o que nós já fizemos um apanhado no começo. Mesas girantes, né, as pancadas respondendo perguntas e imitando sons, as respostas pelo alfabeto, depois as mesas pequenas e leves com o uso do lápis. Vamos lembrar, na história do Espiritismo, as mesas girantes eram mesas grandes, eram mesas comuns que eram utilizadas nas casas das pessoas. Quanto maior o objeto, mais fluidos são necessários. O que os espíritos começaram a dizer para Allan Kardec? Olha, não precisa de tudo isso, usa algo mais leve. Aí usou-se mesas pequenas, cestinhas, pranchetas, e depois descobriu-se que bastava segurar, o médium segurar a caneta ou lápis na mão para o fenômeno acontecer. Conclusão, hoje nós temos o quê? As manifestações pela psicografia, em que o médium segura o lápis e escreve. Essa psicografia para a produção do fenômeno, nós vamos ver num tema específico. Então, hoje, o que é que nós temos? Nós temos, essencialmente, as manifestações inteligentes. Psicografia, psicofonia, pintura mediúnica, raramente fenômenos de materialização, que são de efeitos físicos também. Por quê? Aqueles fenômenos de efeitos físicos, as manifestações, eram necessárias para o despertar da curiosidade das pessoas, atrair a atenção para algo que existe além da matéria, a presença dos espíritos. Mas hoje, passados mais de 100 anos, 150, 160 anos da doutrina espírita, nós não precisamos mais disso. Nós, espíritas, que somos milhões,
já acreditamos na existência dos espíritos, já temos a atenção voltada para isso. Então, os fenômenos que se dão hoje têm por finalidade ajudar a nossa evolução, ajudar espíritos desencarnados, contribuir para o progresso individual e social. Então, cada tempo teve a sua utilidade. Então, Kardec, nós tivemos lá no início as mesas girantes. No Brasil, no começo do século passado, nós tivemos fenômenos de materialização, fenômenos de cura muito intenso, né? O Arigó e outros médios que serviram também aos espíritos. Hoje nós não precisamos mais disso, né? O que nós precisamos hoje é do autoconhecimento, da autotransformação, da evolução espiritual e moral. E a mediunidade tem por essa finalidade, servir ao nosso consolo, ao nosso conforto, ao nosso crescimento espiritual. Muito bem, estamos aí abertos agora para perguntas e comentários. Começa você, Alexandre, explicando aí aquele fenômeno que aconteceu com você. Qual que você se refere, Donizete? Aquele que caiu os livros na sua cabeça. Sim. Em 87, eu estava ajudando a minha mãe a arrumar uma prateleira de livros espíritas, e na conversa eu estava caçoando dela, porque achava que ela era muito crédula com algumas coisas. E aí, 2, 3 livros caíram na minha cabeça, e ela me disse assim, tá vendo? É porque você estava falando sobre isso. Eu disse, mas eu não acredito nessas coisas. Outros livros caíram na minha cabeça outra vez. E eu disse, não, mas isso é coincidência. A senhora está cutucando a prateleira, algo assim. E por uma terceira vez, lá na última instante, outros livros caíram na minha cabeça outra vez. E é isso, ficou essa história aí para a gente, sempre com essa dúvida que você falou, né? Será que era algum outro tipo de influência ou se ou eram realmente espíritos, né? E no caso, quem era o médium? A gente fica se perguntando. Donizete, eu queria aproveitar e mostrar para o pessoal alguns livros que você citou. Se você me permitir, eu acho muito importante para quem se interessa pelo estudo dos fenômenos de efeitos físicos. Claro. Este aqui, ó, é As Mesas Girantes e o Espiritismo, do Zeus Van Tuyl. Esse livro está fácil para a gente conseguir. O outro que você citou, do Sir Arthur Conan Doyle, A História do Espiritualismo. Esse livro é fantástico, muito bom mesmo. Fala de todos os grandes médios, essa história que você contou das irmãs Fox, em detalhes e com fotografias. Este outro aqui é sobre o Daniel Douglas Home, do Adilson Pugliese. Ele era o principal médium de efeitos físicos daquela época. Tem fotografias até dele levitando. Este aqui é sobre o Arigó, que você também citou. Tá aí é um livro raríssimo, já não se acha mais, mas provavelmente nas bibliotecas virtuais a gente deve achar. Esse outro é famosíssimo, Kate King, Wallace Leal Rodrigues. Este aqui tem inúmeras fotografias da manifestação da Kate King, junto do cientista ganhador do prêmio Nobel, Sir William Crookes. É muito, muito interessante. Este outro aqui também é raríssimo, raríssimo. Otília Diogo e a materialização de Uberaba. Mas a gente ainda deve achar em alguma biblioteca. É do Jorge Rizzini,
é uma polêmica jornalística, tem várias fotografias a respeito da verdade ou da mentira de uma materialização em Uberaba. Outro livro muito raro do Crawford, Mecânica Psíquica, talvez a gente também deva achar. Este livro aqui tem muitas fotografias sobre materialização, mas não de corpo inteiro, mas de alavancas, de raps, de instrumentos. É muito, muito legal. Esse é clássico, Albert de Rochas, A Levitação. Também descreve técnicas e técnicas dos cientistas da época. Um caso de desmaterialização do Aksakov, esse também é clássico. E, por último, Enigmas da Psicometria do Bosano. Eu fui separando esses livros conforme você foi falando, porque provavelmente, para quem gosta de estudar, são livros assim que já vai logo direto no assunto. Então, é isso aí. Perdão aí pela digressão. Não, foi ótima a sua contribuição, viu? Não só o exemplo. Parece que quando nós somos muito cabeça dura, tem que cair muito livro na nossa cabeça, né? E então, aí, todos esses livros que o Alexandre tem na sua biblioteca representam aí as pesquisas que foram feitas a respeito desses fenômenos de manifestações físicas ou inteligentes, que interessam ao nosso conhecimento quando nós queremos realmente aprofundar. Porque talvez, mas isso para mim não serve para nada, para eu ser médio psicofônico, para que eu preciso saber disso? Já não existe mais. Bom, talvez nesse momento, para ser médium que você talvez não precise mesmo. Mas nós não somos só médium de agora. Nós somos o quê? Nós somos um espírito em evolução. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que aprender tudo. Ora, se nós já temos à nossa disposição tantas informações para o conhecimento, por que deixar passar a nossa reencarnação em brancas nuvens, né? Acomodados no conhecimento suficiente que nós temos? O progresso, ele é movimentado pela nossa vontade. A doutrina espírita é uma doutrina de progresso pelo conhecimento. Então, é interessante para nós o conhecimento de tudo isso que já aprendemos, porque nós enriquecemos a nossa mente, né? Nos tornamos instrumentos, companheiros da espiritualidade para um trabalho melhor. Quando nós chegarmos na espiritualidade, vai ser muito melhor. E depois, desencarnando, na condição de espírito inferior ainda, vai que a gente precisa fazer um efeito físico. Vai que você retorna lá para casa onde você morava e tem lá a sua família, sua mulher, o seu marido, seu filho, e você fala assim, puxa, eu queria que ele soubesse que eu estou aqui, como é que eu faço? Como é mesmo que eu mexo uma pedrinha para jogar ali? Como é que eu derrubo um livro lá da prateleira? Então, você já vai desencarnar sabendo. Então, mesmo sendo espírito inferior, é bom você saber como é que faz o fenômeno de efeito físico para chegar lá e poder fazer. Mais alguém querendo comentar? Reis. Eu acho que o Reis tinha uma experiência também a respeito de manifestação física, não teve, Reis? Acho que o Reis não está conseguindo mexer no... Oi, não, Achou? consegui. Eu estava... Estou aprendendo aqui. Obrigado. Estou aprendendo. Eu tive algumas experiências com manifestações físicas, principalmente na casa da minha mãe, que eu vinha descobrir depois de muito tempo que meu pai é um médium de manifestações físicas. Lá, tudo acontece nesse sentido. Quando ele não está em casa, não acontece. E eu tive algumas experiências
inclusive de voz indireta, de ouvir chamar, né? Mesmo de objetos se mexendo. Foi bem constante na minha infância isso. Então, de certa forma, a gente foi se acostumando. E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com eles também e não se assustar. Essa é a melhor parte, porque faz parte do ser humano isso. É da natureza do espírito acontecer esses efeitos. Então, não precisa se assustar. Mas é um aprendizado. Muito bom, é isso. É isso aí. Obrigado. Obrigado a você. Alguém mais? Donizete, eu lembrei de outros fenômenos que aconteciam aqui em Marília. Talvez o pessoal mais velho deve se lembrar da dona Zezé, a esposa do seu Chiquinho. Eu só conhecia eles por esses apelidos. Conheço. Eu presenciei uma vez a dona Zezé, enquanto ela estava em transe, uma pessoa morrendo, atendendo um espírito que morreu afogado numa enxurrada, e estava muito mais preocupado com o seu gado que estava sendo levado. E a gente perto dela escutava o mugido desse gado, como de um foco que aparecia assim um pouco para frente dela. Então a gente escutava o gado mugir. E algumas outras vezes que ela fez um fenômeno de transporte e trouxe um frasco com um perfume vaporizado dentro desse frasco. E também uma outra vez que agulhas, tipo aquelas de acupuntura, se manifestaram assim na frente dela e começaram a cair na mesa. Também ela disse que foi um transporte. Isso aí eu me lembro ainda. Não faz muito tempo, a televisão mostrou algumas pessoas que agulhas estavam dentro do corpo. São manifestações de efeitos físicos, transportes dessa natureza. Para a gente ter uma ideia de quais são as possibilidades dos espíritos em atuar sobre a matéria. Lembra lá, laboratório do mundo visível, ação do espírito sobre a matéria. Estamos terminando aqui essa parte sobre as manifestações. Então, os espíritos podem muito. Para vocês terem uma ideia, o Divaldo Pereira Franco conta que ele participou com o Chico Xavier no fenômeno de materialização, uma sessão de materialização, em que a Sheila, o espírito Sheila, que era uma enfermeira da Suíça ou da Áustria, não me lembro, se materializou perfeitamente para ele. E naquela época ele estava afônico, porque ele teve, o Divaldo, não sei se vocês sabem, ele teve um câncer na garganta. E a Sheila se materializou, se aproximou dele e falou: Divaldas, eu vou realizar uma cirurgia em você. E ela tirou da roupa dela, do perispírito, né? Tirou uma caneta que tinha uma luz na ponta. Hoje nós sabemos que seria uma espécie de raio laser. E ela pediu para ele abrir a boca, colocar a língua para fora. Ela enfiou a caneta, né, o instrumento, e deu uma queimada no câncer dele. E ele gritou, disse que foi horrível a dor. E ela falou assim: Divaldas, nós vamos precisar fazer mais uma vez. E queimou novamente. E ele disse que depois disso, nunca mais ele teve um problema de voz na garganta. E a gente sabe como ele ainda tem a sua voz potente, né? E então, só para a gente perceber aí o que os espíritos podem fazer. Uma materialização. Tem um outro companheiro também, o Arnaldo Rocha, que já morreu, que era amigo do Chico Xavier, dirigia as reuniões, que o Chico era médium. Teve uma vez que se materializou pelo Chico a Meimei. A Meimei foi noiva, foi mulher do Arnaldo Rocha. E ela estava tão materializada
que o Arnaldo abraçou a Meimei, colocou a cabeça no peito da Meimei, e o Arnaldo era meio, assim, até meio incrédulo, né? Meio cético em relação às coisas. E aí a Meimei fala assim: você está querendo escutar o meu coração, né? Olha como que a intensidade da materialização que o Chico promoveu. Porque a Meimei tinha o coração mais para a direita. E o Arnaldo estava lá querendo saber se era ela mesma, né? Ouvindo a batida do coração, sentindo a batida do coração. Então, para a gente fechar aqui, porque já está no nosso horário, para a gente perceber que os espíritos atuam não só no mundo espiritual, mas também aqui entre nós, na matéria espiritual e também na matéria física. Ô Donizete, Oi, não, Raiz. Só para quem gosta mesmo de estudar esse fenômeno, tem um livro também muito legal, que eu já li, que é do Ranieri, chama-se Materializações Luminosas, e fala do médium aqui no interior de São Paulo, Peixotinho. Ele tem, ele tem muitas fotos assim interessantes de diversos tipos de materializações, inclusive algumas sessões onde o Chico participou. Não sei como é que eu faço para mostrar a capa. Assim. Isso. Essa é a minha última contribuição. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado a você, Heinz.